Quem está aqui com a gente hoje é a Sueli Cruz, da Mafre. Ela está falando aqui hoje sobre previdência privada, um tema tão importante para o seu investimento e para o seu futuro. Todas as propagandas hoje, TV que está direcionando aos investimentos para a previdência privada. Então, tire suas dúvidas, envie sua sugestão, perguntas para o nosso programa, que a Sueli está aqui para responder. Sueli, é um prazer tê-la aqui conosco, uma amiga da Mafre, companheira aí de trabalho nosso. Obrigada. Seja bem-vinda e obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Sueli, até para a gente começar, até para o telenauta entender, o que é a previdência privada? Bom, a previdência privada hoje, ela é um produto muito diferente do que era antigamente. Antigamente as pessoas colocavam aquele dinheiro e sabiam quanto que iam receber. Hoje não, muita gente inclusive fala que tem um foco de investimento financeiro e acaba não sendo bem isso. Então, resumindo, hoje a previdência privada é um sistema, é um programa onde você monta a sua reserva, forma o seu patrimônio para garantir tua qualidade de vida na tua aposentadoria, na época que você mais precisa. Ainda existe, olha, porque a gente visita as empresas, e às vezes até com vocês, aquela desconfiança de aplicação na Previdência, por causa daquela quebradeira no passado. Tem gente que ainda tem essa visão? Existe, porque na época dos Montepios, que teve muita quebradeira, então muita gente perdeu dinheiro. Impressionante que hoje as pessoas tem gente que ainda comenta esse tipo de coisa por causa de um pai, de um avô. Pai não tanto, mas acho que mais avô, né? Porque é um negócio mais antigo. Mas a legislação hoje protege muito o participante. Quem ingressa na Previdência hoje, ele tem uma garantia uma garantia sim, entre aspas, né? Porque ele sabe que aquele patrimônio dele vai estar seguro numa instituição, desde que ele realmente seja uma instituição sólida, confiável, Porque, para citar um exemplo básico, o Banco Santos quebrou. Sim. Quem tinha fundo de investimento no Banco Santos acabou entrando lá na massa falida, o Banco Central garante um determinado valor, ele recebe aquilo e ponto final. Na Previdência não. A Previdência existe a intervenção e eles pegam essa reserva e passam para uma outra seguradora. Quer dizer, não perde dinheiro. Não perde dinheiro, ele vai ser transferido para uma outra seguradora, não entra na massa falida. Legal. Tem aquelas sopas de letras que a gente sempre fala de previdência, PGBL, VGBL. É verdade. Acho que é legal a gente explicar, porque tem outras modalidades além do PGBL e VGBL, ou não? Recentemente foram criadas outras modalidades com garantia de rentabilidade, mas isso não pegou muito. Então, o que mais se comercializa hoje é PGBL e VGBL. O PGBL é Plano Gerador de Benefício Livre, que é um produto direcionado para quem se utiliza do incentivo fiscal, porque o produto ele dá essa possibilidade para o participante. Então, se você paga muito imposto, você pode abater até 12% da tua renda bruta anual no PGBL e você tem uma economia no imposto a pagar. Então, é limitado a 12%, só que o que vai acontecer? No PGBL, quando você aplica, como você tem um incentivo fiscal, você já tem essa economia. Na hora que você for resgatar, você vai pagar o teu imposto sobre tudo, inclusive sobre aquilo que você contribuiu. Quer dizer, a diferença básica, então, de PGBL e VGBL é mais ou menos isso. Quer dizer, quem tem como abater o imposto de renda... Que faz declaração completa, isso. Quem faz na modalidade completa, você tem incentivo fiscal, só que na hora isso é imposto diferido que a gente chama. Você deixa de pagar hoje e vai pagar lá na frente. Agora, o VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre, é para quem faz declaração simplificada, não paga imposto, você não tem incentivo fiscal, mas lá na frente, quando você for resgatar seu dinheiro, você vai pagar o imposto somente sobre o ganho de capital, somente sobre aquilo que rendeu, não sobre aquilo que você contribuiu também. E acho que até para o pessoal, que acho que tem muita gente interessada em Previdência, porque Previdência é uma coisa muito recente, não é muito antiga, tanto que se fala mais em Previdência do que se falava no passado. Muito mais. Muito mais. E aí, por que investir em Previdência, Sueli? Qual que é o motivo que você passa hoje para o cliente que te procura, fala, eu quero investir em Previdência? Porque ninguém fala, né? Eu quero investir em Previdência. Eu acho que tem que ter esse recado para o pessoal que está nos assistindo, porque ela é importante. As pessoas às vezes se perdem, né? Investem no carro, compra um carro caríssimo, quer dizer, começa com o passivo e não com o ativo, né? Exatamente, acaba então, financiando. Inverte, né? O próprio governo, hoje em dia, está pedindo para as pessoas investirem. Contratem, né? Pelo amor de Deus, contratem, porque eu estou falido, a né? Previdência Oficial está com muitas dificuldades.
o sistema de previdência oficial é sistema de repartição simples, não tem capitalização. Então, tudo aquilo que eles arrecadam, eles já repassam para os aposentados. E não é só a parte de aposentadoria, tem todos os benefícios, então é salário maternidade, auxílio doença, então o dinheiro da Previdência Oficial é para uma gama de outros produtos também, tipo de benefícios. E já vem avisando a Sueli, olha, não tenho condições, quer dizer, quem tem hoje para se aposentar, talvez não para nós, mas acho que no caso de quem tem filhos, com idade até, acho que 12, acho que até mais novo, talvez nem receba Previdência, porque o governo tem alertado sobre isso há um certo tempo já na Sueli. Porque o que acontece? O trabalho informal aumentou muito. Sim. Então, hoje tem muito menos pessoas contribuindo à Previdência Oficial. E, há muitos anos atrás, existiam 7 pessoas contribuindo para pagar um aposentado, para pagar o salário de um aposentado. Hoje, deve estar em torno de 1,1 para 1. E essa equação, em pouco tempo, vai ficar negativa. Fora isso, olha, só para você ter uma ideia, eu peguei alguns números ontem da Previdência, no site da Previdência Oficial. Em 2009, porque eles sempre mostram os números de 2 anos atrás. Em 2009, a média de salário que eles pagaram de aposentadoria foi 1.192. Nossa, bem abaixo. O máximo. O mínimo foi 791 para trabalhadores. E é o padrão, né? Não trabalhadores rurais, né? Normal, porque achatou tanto com essas inflações da vida, plano Collor, plano... Eu vejo pelo meu pai, porque ele recebia, se aposenta com o teto, mas o teto nunca né? Você vai ver, é bem menor do que... Quer dizer, o padrão de vida da pessoa despenca. O teto hoje está em 3.647. Mas ninguém Só recebe, que o que acontece? 0,1% consegue receber o máximo. Tem aquele fator de Tem o fator previdenciário que foi criado em 99, que achatou ainda mais, e a tendência é as pessoas contribuírem durante anos para receber um valor irrisório lá na frente. Por isso que tem que se fazer a previdência privada. Hoje a gente até chama de previdência complementar. Sim. Porque é justamente para poder complementar o benefício do INSS, porque a gente sabe que muita gente se a média de salário não consegue sobreviver. Não consegue. Então, se você tem um salário de 10 mil reais enquanto está na ativa, se você receber, que você consiga receber o máximo. É o padrão de vida despenca na sua. Você tem que complementar esse valor. Não tem jeito. Mas a média é R$700. A média foi... Independente do que ele recebia, a média a média de pagamento, a maior parte foi 791 e uma pequena parte de 1.192. Em torno de 67% dos aposentados hoje recebem um salário mínimo. Que coisa. E os trabalhadores rurais ainda é pior, porque eles conseguem receber menos. Não tem como sobreviver. Por isso que a gente vê hoje... Por isso que cada vez mais previdência privada é um caminho para complementação de salário. Né? É necessário, você tem que... Programas sociais do governo, e se faz necessário hoje a previdência privada. E falando nessa aplicação de previdência, Sueli, que realmente hoje tem que existir, não dá para fugir desse pensamento para quem tem família hoje. Eu mesmo pago para minhas pequenas desde quando elas nasceram. Então elas já têm previdência e isso já faz parte, eu tenho, minha esposa tem. Mas assim, tem muita gente que ainda tem a dúvida se é por idade, como é que funciona esse pagamento? Porque às vezes a pessoa pensa que é difícil acessar uma previdência privada. E a ideia não é essa, justamente é ter acesso a todos. Como é que funciona? Como é que é calculado isso, Sueli? A pessoa, normalmente o que a gente fala? Quanto você pretende ter de renda lá na frente, ou seja, qual que é o teu valor hoje que você está ganhando enquanto está na ativa, por quê? O que você acredita? Em torno de 70% daquilo que você recebe enquanto está na ativa, você vai precisar para sobreviver quando você for se aposentar, porque você já não vai ter mais despesa com faculdade, com casa própria, com alimentação na rua, com vestuário, então com 70% acredita-se que você consegue sobreviver. Então a gente, normalmente, o que se faz? O ideal é que se calcule qual o complemento disso. Então a gente pega o quanto que você vai receber de INSS, sempre pelo teto máximo. Sim. Apesar que
acredita que não sabe que não vai acontecer isso, mas a gente pega pelo teto máximo. Só para ele ter uma visão, né? E complementa pelo que a pessoa, 70% do que a pessoa está recebendo enquanto está nativa. Mas tem muita gente que hoje faz para as crianças para custear uma faculdade. Mas até eu oriento muitos clientes nesse sentido, que se você puder já tirar o CPF da sua criança, já fazendo o CPF dela e não utilizar esse dinheiro para custear a faculdade, é maravilhoso. Esse seu filho, quando for se aposentar, ele vai ter uma velhice digna, o que é diferente dos nossos idosos hoje no Brasil. Agora, Sueli, tem algumas situações que você vê que é agregado alguns seguros, seguro de vida. Isso é válido para a Previdência ainda? Sueli? Você consegue agregar as coberturas, na Mafra a gente chama de coberturas de proteção familiar, que são os tipos de pensão. Então, além do pecúlio, que é a indenização de uma única vez, você consegue fazer pensão ao cônjuge, pensão a filhos menores, que é muito interessante. Tem outras coberturas também, renda mensal por invalidez, renda mensal temporária. Agregado, e o que é interessante é que o custo é baixo. Entendi. O custo é bem baixo. Por servir a Previdência, o custo acaba sendo baixo e também é interessante o participante fazer, porque ele de repente, ele contratou hoje, vamos supor, uma pessoa de 30 anos, ele contratou, então ele está formando aquela reserva. Se ele veio a falecer, esse valor não entra em inventário, a Previdência é bom também por isso, esse valor não entra em inventário. Mas se ele contribuiu por muito pouco tempo, a esposa ou os beneficiários, eles têm pouco valor para receber. Se ele deixou uma pensão ao cônjuge, uma pensão a filhos menores, ela já consegue sobreviver e se refazer por mais tempo. Entendi. Quer dizer, o seguro está também atrelado a um valor que ele recebe para essa aposentadoria. E ele tem que pagar, é uma cobertura adicional. Então, vamos supor, se ele coloca R$300 para a Previdência dele, ele vai ter que colocar um valor um pouco maior para poder contratar essas coberturas. Depende de uma série de coisas. Isso. Legal. Mayara, temos perguntas? O Lúcio Mauro, ele pergunta quais são as vantagens da Previdência com relação às outras aplicações do mercado. Lúcio, o que acontece? Quando você faz uma aplicação no mercado, existe o Come Cotas, que a gente chama, é um nome técnico que a gente utiliza, e o Come Cotas, a cada 6 meses, 2 vezes por ano, você já tem a tributação da rentabilidade. Ou seja, teu dinheiro está lá aplicado, então ele rendeu aquilo em 6 meses, o leão vai lá e já dá uma mordidinha nisso. Então todo o dinheiro aplicado ele é transformado em cotas e você já tem uma parte dessas cotas retirada aí na tributação. Na Previdência, no caso do VGBL, a tributação também é somente sobre a rentabilidade. Porém, só não tem o Come Cotas. Isso no longo prazo você consegue ter uma maior rentabilidade do que num fundo de investimento. Fora isso, também tem o inventário. Se você tem uma aplicação financeira, você faleceu, fica tudo preso. E as custas de inventário hoje são em torno de 13%. Na Previdência, não. Esse dinheiro é disponibilizado. A pessoa deu a entrada na seguradora, com toda a documentação em ordem, e em 1 semana ele está com esse dinheiro na conta. Então, tem muita gente que se utiliza da Previdência hoje também para sucessão patrimonial. Sim. Então, gente que tem muito dinheiro, família grande, ele já faz a sucessão patrimonial em vida. Legal. Justamente para fugir das custas de inventário. Bacana. Mayara, eu sei que você tem mais perguntas, mas a gente vai para um rápido intervalo, isso que é legal. Participe mesmo, mande suas sugestões, perguntas sobre o programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui um pouquinho. Fica aí na sua telinha.